Querido, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de ministrarmos a palavra e de crescermos e avançarmos em revelação. Querido, toda vez que nós abrimos a Bíblia, ou até mesmo quando você liga o seu smartphone, o seu tablet, nós precisamos vencer, ou seja, as barreiras, e precisamos, na verdade, usar a tecnologia a nosso favor, amém? Mas quando a palavra de Deus ela é aberta, seja pelo meio que for, olha, vida de Deus precisa fluir, amém? Eu não posso me contentar, e desafio você a fazer o mesmo, a não se contentar também em ouvir uma palavra, seja quem for que estiver ministrando, ler a palavra e não receber do Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem vida para a sua vida, amém? Você crê nisso? O Senhor tem vida para você, e eu creio que nessa noite não será diferente. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Eu quero ministrar uma palavra que eu creio que seja importante para a vida da igreja, mas eu creio que é importante para todos nós. Nós temos ministrado sobre a graça do Senhor, e vamos continuar fazendo isso enquanto o Senhor nos direcionar. Eu creio que há uma infinidade de princípios e valores sobre a graça de Deus que nós precisamos aprender, e muito mais do que aprender, a gente precisa colocar em prática. Eu ouvi uma frase hoje que me chamou a atenção, que Deus, presta atenção, Deus não é para ser estudado, Deus é para ser conhecido e experimentado. Existe diferença entre eu estudar sobre Deus, e existe diferença entre eu conhecer a Deus e experimentar de um relacionamento profundo com Ele. Querido, o desafio que semana após semana nós estamos aqui nos reunindo é para que de fato possamos conhecer o Senhor. E na verdade a palavra nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E nós fazemos isso através do que? Olha, os nossos encontros, é a palavra de Deus que é ministrada, é compartilhada, e dia após dia nós temos o privilégio de avançar em revelação e crescer. Diga comigo assim: quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu recebo de Deus vida no meu espírito. E hoje eu quero ministrar sobre algo importante na vida da igreja, que nesse tempo que nós temos vivido, as pessoas têm tido dificuldade, problema. Querido, em nome de Jesus, hoje, meu desafio hoje, eu quero desafiar você também, a sair daqui hoje com uma visão diferente a respeito do dízimo. Hoje eu vou ministrar sobre o dízimo, eu vou falar sobre a revelação do dízimo. Pastor, mas num culto nós nem tivemos palavra de oferta, porque eu resolvi juntar tudo numa coisa só. Para quê? Para que a gente possa avançar no entendimento e compreendermos aquilo que a palavra diz. Nós, querido, nós não podemos andar e viver somente pelo que as pessoas dizem, somente pelo que se fala lá fora. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que os irmãos, os bereanos, eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Sabe por quê? Porque as palavras que eram ministradas, eles conferiam com a palavra. Eles viam nas escrituras se o que Paulo estava ministrando era aquilo mesmo. E esse princípio ele é importante. E por isso nessa noite nós vamos ministrar sobre isso. E nessa semana, nas nossas células de jovens e adultos, nós vamos avançar sobre isso. Por quê? Querido, você deve estar pensando assim: será que o pastor está precisando de dinheiro? Não, querido, não é isso. É que na verdade eu quero que você avance, que você entenda o que a palavra de Deus diz, e aí então você possa agir a partir daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, amém? Algumas pessoas, volta e meia vem a pergunta, e principalmente nesse momento que nós voltamos, que estamos falando tão enfaticamente sobre a graça, algumas pessoas dizem o seguinte: olha, mas o dízimo não é algo que é da lei, que é do Antigo Testamento, e por isso, por ser da lei e ser do Antigo Testamento, não deveria ser praticado no nosso meio. Será que o que a palavra de Deus diz sobre, ou seja, que de fato nós somos libertos da maldição da lei, que nós, ou seja, estamos debaixo de uma nova aliança, e que por causa disso não seria uma prática deste tempo? Se você hoje entra na internet, você vai encontrar um material assim longo,
sobre pessoas que são contra, que estão falando exatamente isso, falando assim: não, o dízimo é da lei. Mas eu quero te falar o seguinte: de fato, nós não vivemos pela lei, amém? Nós vivemos na graça, amém? Mas percebe o seguinte: há uma diferença, porque hoje você não precisa, preste atenção no que eu vou dizer, você não precisa entregar o dízimo, mas você ganhou a oportunidade de fazer. Você ganhou a oportunidade. Ou seja, se eu não estou debaixo da lei, então quer dizer que eu não vou dizimar? É isso que se fala lá fora? O que se diz lá fora é isso mesmo. E eu quero dizer que nós não estamos debaixo da lei. Mas o dízimo, ele não é da lei. Na verdade, o dízimo, ele é de antes da lei. Mas mesmo que fosse da lei, como na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque nós não vivemos debaixo da lei, eu não deixei de amar o Senhor por causa disso. Ou seja, é um mandamento. Eu não comecei a assaltar as pessoas porque na lei dizia que eu não deveria. Ou seja, não roubarás, é parte da lei, não é? Mas nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque a lei, ela foi escrita, na verdade, nos nossos corações. Ou seja, aquilo que era para eu obedecer, hoje eu faço, porque faz parte da minha natureza. Eu preciso compreender e avançar que hoje, olha, sabe por que você ama a Deus? Não é porque Ele ordenou: amarás o Senhor teu Deus, então o Senhor mandou eu amar, eu vou amar. Você ama a Deus porque em resposta ao amor dEle por você, em resposta ao que Ele fez na cruz do Calvário. Ou seja, o que a palavra diz? Que nós estávamos mortos nos nossos pecados, e mesmo assim Ele foi lá e fez o que? Ele morreu na cruz, se entregou por nós. Para quê? Entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser restaurados. Nós fomos transportados do império, olha, do império da dor, do império do pecado, do império das trevas. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Amém. E no reino do seu amor, a minha vida ela é diferente. Não é uma questão de entender a lei para cumprir, é uma questão de fazer porque você entendeu a importância. É uma questão de ser abençoado nesse tempo de graça, e porque você é abençoado, você abençoa. Imagina, se você, olha, eu quero dizer uma coisa muito importante: se você vê o dízimo hoje como uma obrigação da lei, eu quero dizer para você, ou seja, como obrigação, uma coisa que eu faço como simplesmente por obrigação, por obediência, querido, presta atenção, você ainda não está qualificado para entregar o seu dízimo. Que é isso, pastor? Porque na verdade nós precisamos ter mais do que obediência, nós precisamos ter revelação, entendimento sobre o que significa e o que de fato é essa realidade, para que eu possa viver. Infelizmente, nós temos pessoas que vivem, ou seja, vivem na escuridão da falta de revelação, vivem no engano. E não é porque em outros lugares as pessoas abusam dessa situação que no nosso meio fazemos isso. Aqui, na verdade, querido, nós olhamos para a palavra e buscamos viver a partir do que a palavra de Deus diz. Como? Por que eu estou dizendo isso? Se você vê o seu dízimo como obrigação, você não deveria devolver. Imagine a seguinte situação: imagine que você, sua esposa, ou seja, existe uma lei, uma obrigação que todas as manhãs você precisa beijar. Beijo é bom ou não? Irmãos, cadê os casados? Não, por favor, beijo é bom ou não? Mas presta atenção, em que circunstância que ele é bom? Em que circunstância? Quando o marido vai e beija a esposa, dizendo assim: eu vou ter que te beijar, porque senão você é amaldiçoado.
como é que a esposa vai se sentir? Ou o marido? Eu vou ter que te beijar, porque senão Deus vai mandar um raio e vai me matar. Ou então ele vira e fala assim: eu vou te beijar, né? Porque senão, ou seja, você não vai ficar feliz. Não é fruto do desejo, não é fruto do entendimento. Você acha que alguma mulher se sentiria realizada com um beijo desse? Algum homem se sentiria realizado com um beijo desse? Agora, pensa. O problema nos nossos dias é que muitas pessoas, ou seja, existem aqueles que não entregam, não devolvem o seu dízimo por falta de revelação, por tantas motivações erradas, por avareza e tantas outras coisas. Mas existem aqueles que devolvem da mesma forma como as pessoas dão esse beijo, por obrigação, com dor no coração, com medo da maldição, com medo de não merecer a bênção. Querido, se a sua esposa ou seu marido se sentiria ultrajado, desvalorizado com uma atitude dessa do beijo que eu mencionei aqui, imagina Deus. Como que Deus se sente em receber de você algo que você não quer dar, algo que você não valoriza, que você não prioriza? Ou seja, Deus não é o que Deus quer para você. Certamente, neste tempo da graça, nós entregamos o dízimo, entregamos sim, porque aprendemos na palavra, mas não como resultado, como obediência da lei, ou para fugir das maldições, mas por entender a revelação e o amor de Deus, por termos revelação e entendermos o seguinte: Deus nos abençoou, e porque Ele nos abençoou, eu respondo ao amor dEle, da mesma forma como Ele agiu para comigo. O que nós queremos fazer nessa noite? Eu quero compartilhar algumas coisas sobre o dízimo. Eu quero falar sobre o dízimo que se perdeu. E para fazer isso, eu quero usar o capítulo 15 de Lucas. Pode abrir na sua Bíblia, capítulo 15 de Lucas. Nós encontramos ali 3 parábolas. 3 parábolas que revelam para nós coisas preciosas. Eu quero nessa noite, querido, usar da alegoria da palavra para mostrar, ou seja, coisas preciosas que estão na palavra. As 3 parábolas de Lucas 15 falam sobre objetos que foram perdidos. Fala sobre a ovelha perdida, a primeira; a segunda sobre a moeda perdida, e a terceira sobre o filho perdido. A primeira parábola, na verdade, ou seja, o Senhor fala do pastor que possuía 100 ovelhas e perdeu uma. Porque ele perdeu uma, ele deixou as 99 e foi buscar o que se havia perdido. Você percebe que quando a gente olha para isso, não faz sentido. Pensa você, tendo 99 ovelhas, 100 ovelhas, uma se perde. Faz sentido colocar todas as 99 em risco para ir salvar uma? Pois então, foi exatamente isso que o pastor das 100 ovelhas fez. Nenhum pastor de bom senso faria isso, mas um pastor amoroso, chamado Jesus Cristo, ele fez isso por mim e por você. Ele deixou tudo por causa de mim e de você, amém? A segunda parábola fala sobre a dracma perdida, que uma mulher que tinha 10 moedas de prata, perdeu uma. Então ela varre toda a casa à procura do que havia perdido. Ela havia perdido algo que era importante para ela, e por causa dela, ela estava correndo atrás, em volta daquilo. A terceira parábola fala do pai que tem 2 filhos, mas um dos filhos sai de casa e se perde. Mas quando o filho perdido volta, o pai o recebe com uma festa. De maneira geral, esse é um resumo do capítulo 15 inteiro. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essas 3 parábolas representam e falam da ação de Deus na história. O bom pastor é Cristo, ou seja, que de fato deixou tudo, deixou a sua glória e veio habitar entre nós, morrer na cruz, para que
nós que estávamos perdidos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Diga assim: eu estava no meio. Aleluia. A segunda parábola, que é da dracma perdida, aponta para o Espírito Santo, que embora a parábola fale de uma mulher, e quando a gente começa a estudar sobre tipologia bíblica, você vai entender que em muitas situações a mulher representa a igreja. A igreja que tinha 10 dracmas e perdeu 1. Essa parábola aponta para a igreja dos nossos dias. E por fim, a terceira parábola, que fala do filho, do pai, dos 2 filhos que voltam, aponta para o pai, que de fato está preparando para todos nós. Ou seja, ele não diz que não tomaria do vinho até que o reino estivesse consumado. Da eternidade o pai aguarda pelos seus filhos, para que nós possamos juntos, numa multidão que não se pode contar, celebrarmos ao Senhor diante do trono, amém? Agora, o que nós temos visto? Lucas 15 mostra para nós de maneira abrangente a história da igreja, e a gente percebe que primeiro Deus restaurou essa perspectiva sobre o crescimento, que era necessário, ou seja, que nós, e hoje nos nossos dias, nós vemos que o mover de Deus tem crescido e tem alcançado lugares que a gente não imaginava. Hoje de manhã eu falava com os irmãos aqui pela manhã, que às vezes a gente não compreende, a gente olha para as dificuldades e acha que está ruim demais, e aí, ou seja, a gente fica sentido com algumas coisas que acontecem, preocupado. A gente olha para o Oriente Médio. Eu recebi uma mensagem de algum dos irmãos essa semana, dizendo o seguinte: olha, vamos orar pela missionária, e tem o nome dela lá, porque ela foi apanhada com um grupo de cristãos, e eles serão executados na manhã do próximo dia, e nós oramos para Deus livrar essas pessoas. E a gente olha e fala assim: isso é uma grande perseguição. É verdade, mas sabe o que está acontecendo? Isso é só o que está por cima, porque debaixo dessas coisas, ou seja, os irmãos, há poucos dias atrás, o pastor Alvin estava nessa reunião ali no Peru, onde as maiores igrejas do mundo estavam reunidos. O pastor Márcio, o pastor Luiz, todos os pastores, os da prateleira de cima, estava tudo lá. E aí um pastor do Egito, do Oriente Médio, falando sobre essas situações, que a gente olha para essa perseguição toda que está acontecendo lá, e na verdade, em meio a essa perseguição, está acontecendo um grande avivamento. Há uma grande quantidade de muçulmanos que estão se convertendo. Há uma grande quantidade de europeus que estavam desviados, e por causa dos muçulmanos refugiados que se convertem no caminho para a Europa, chegam lá e as igrejas estão sendo transformadas. Ou seja, o que é isso? É Deus movendo no nosso tempo e trazendo o quê? O crescimento. Nós entendemos, ó Deus, que nós somos ovelhas do pastoreio desse Senhor. Mas olha, o Senhor já nos fez avançar um pouco mais e compreender que, olha, ser ovelha é muito bom, mas nós precisamos compreender que além, ou seja, nós não somos só ovelhas, o Senhor nos fez filhos, co-herdeiros. A compreensão da filiação, que eu sou filho de Deus, que eu sou filho amado, olha, traz a revelação da graça junto consigo, e com isso traz os benefícios da graça. Tudo isso a gente vê, ou seja, por causa desse pastor que deixou tudo e veio buscar o que se havia perdido, amém? Amém. Mas depois disso nós temos as dracmas, e é nesse ponto que eu quero chegar. Porque o Senhor Jesus Cristo usou as moedas, dracmas? Por que ele usou isso? Simples. Ou seja, porque moeda te lembra do quê? Dinheiro, prosperidade. E de que eram essas moedas? De prata. Na tipologia bíblica, a prata significa a obra da redenção. Pensa, dinheiro e redenção. Quando a gente
gente fala sobre dinheiro no meio da igreja, nós temos dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade, por quê? Porque a Bíblia fala, querido, que olha, que onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Presta atenção. Então tem pessoas que, ou seja, e a raiz de todos os males, na verdade, é o quê? É o amor ao dinheiro. Os nossos irmãos da Idade Média, ou seja, homens de Deus, homens importantes da Reforma Protestante, Lutero, logo em seguida os avivalistas do século 17, 18, eles não falavam muito sobre dinheiro, porque existia uma tradição no meio da história da igreja que o dinheiro era problema. A Reforma Protestante aconteceu por causa do quê? Porque Lutero, ele se sentiu chamado por Deus, diante de 2 livramentos importantes que ele teve. Mas ele era um homem estudado, um advogado. E aí o que acontece? Ele decidiu se tornar um padre, um sacerdote. E ele foi para os mosteiros, ele estudou e ele começou a ver o quê? Ele começou a ver a corrupção no meio da igreja. Por quê? As pessoas chegavam e compravam as indulgências para ganhar alguma coisa no céu. O motivo da reforma protestante foi, na verdade, por quê? Porque as pessoas começaram a negociar a fé. Morria um parente querido, as pessoas iam lá para encomendar a alma do sujeito e falaram assim: tudo bem, mas se você der um dote no valor de X, Y, Z, altas cifras, isso vai garantir um bom lugar para essa pessoa na eternidade. Essa história, essa conversa aí, ela vem da onde? Lá de trás. E nos nossos dias nós continuamos ouvindo isso em alguns lugares. Que você precisa fazer para você ser abençoado, que você precisa dar para ser abençoado. O pastor já está dizendo que quando eu dou não sou abençoado. Não estou dizendo isso, mas eu estou falando sobre a motivação. Nós não podemos fazer barganha com Deus, porque Deus não está interessado. Deus não está interessado. E talvez seja necessário nos nossos dias a gente se levantar e apontar para a coisa certa. Pastor, mas quando eu oferto, eu sou abençoado? Você é abençoado. Quando eu devolvo meu dízimo, eu sou abençoado? Sim, você é abençoado. Mas a bênção não pode ser a razão das suas atitudes, porque senão nós só trocamos a situação, nós estamos voltando para a Idade Média. Nós precisamos entender e fazer por revelação. A mulher da dracma perdida, ela mostra que a igreja ao longo dos anos perdeu a revelação, e percebe que eram 10 dracmas, e ela perdeu quantas? Coincidência, né? 10%. A igreja dos nossos dias precisa se voltar para a palavra, porque ela perdeu a revelação sobre o dízimo. Ao que se fala lá fora, ao que se vê, querido, em nome de Jesus, nós precisamos entender que como igreja, nós nunca pregamos que o dízimo traz salvação. Querido, a obra de salvação é a obra da redenção, e tudo que precisava ser pago para você ser salvo, o Senhor pagou lá na cruz. Você nunca ouviu falar no nosso meio que isso era critério para as pessoas serem salvos? Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A perda dos valores. Outros, no entanto, partem para o outro extremo e dizem o seguinte: nós não vamos dar porque isso é da lei. Querido, não é da lei, você vai entender. Mas o que nós precisamos fazer? Lucas capítulo 15, verso 8. Lucas capítulo 15, verso 8 e 9 diz: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre e procura diligentemente até
sendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Ou seja, o Senhor está dizendo de fato, ou seja, essa parábola fala da igreja. A prata fala da redenção e as moedas apontam para finanças e prosperidade. A igreja, querida, ela foi redimida da maldição, da pobreza e da miséria. Nós não podemos achar, querido, no catolicismo histórico se criou uma cultura e nós vivemos influenciados por isso, que pobreza é sinal de santidade. Querido, não é verdade. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é dono do ouro e da prata. Mas as pessoas dizem o seguinte: olha, se tem dinheiro, se é próspero, tem alguma coisa errada. Não, essa não é a vontade de Deus para a igreja. A igreja precisa, ou seja, ser próspera. E quando eu falo a igreja, eu não falo da instituição, eu falo dos irmãos, da vida da igreja. A prosperidade precisa ser uma marca da sua vida. Mas preste atenção, nós não fazemos barganhas. Por que moedas? A mulher tinha perdido 10%. Sabe o que precisa acontecer, querido? No decorrer da história, a igreja deixou esse entendimento de lado. Muitos passaram a fazer isso com medo de serem amaldiçoados. E isso é um contrassenso. Sabe por quê? Porque Deus nunca amaldiçoa ninguém. Usam Malaquias capítulo 3, que é um texto da palavra de Deus que fala sobre o dízimo, e acha que Deus está amaldiçoando as pessoas. Não, é porque não leem a palavra, e a palavra diz: olha, com maldição sois amaldiçoados. Mas não é Deus que está amaldiçoando, é por causa da atitude que eles estão tendo, que eles estão sendo amaldiçoados. Por causa, ou seja, por que eles estavam fazendo? Eles estavam roubando, eles estavam deixando de devolver aquilo que era do Senhor. O Senhor não estava amaldiçoando eles, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo amaldiçoados por causa das suas próprias atitudes. E olha, querido, não se engane não, muitas das vezes isso acontece no nosso meio. Mas sabe o que eu insisto com você? É que você faça como essa mulher. Percebe uma coisa: em que lugar que ela perdeu a moeda? Foi na casa, foi no convívio. Aonde que a igreja perdeu a revelação? Foi na igreja mesmo, foi entre os irmãos, foi entre os irmãos mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente ouve todo mundo que fala aquilo que a gente quer ouvir, e a gente tem uma dificuldade danada de ouvir aqueles que dizem aquilo que a gente não quer ouvir. E aí, ou seja, o que acontece? A gente se perde. Essa mulher, ela pega a candeia. Sabe o que é candeia? Fala comigo assim: lâmpada. E o que ela faz? Vasculha a casa até encontrar. Sabe o que a Bíblia, sabe o que é a candeia? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Aonde eu devo buscar respostas? Na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos mostra isso. Você vai perceber, ou seja, que o que muitas das vezes nós perdemos foi no nosso meio, e nós precisamos recuperar isso. O desafio nosso nessa noite é entender isso. Ou seja, outra coisa que nós precisamos compreender é que o dízimo santifica o tudo, santifica o todo. O dinheiro, querido, ele é algo moralmente neutro. Presta atenção: o dinheiro não é bom e não é mau, depende de quem está com o dinheiro. Se o homem mau está com dinheiro, o dinheiro é mau. Agora, se o homem bom está com dinheiro, o dinheiro é bom. Agora, o que acontece? Lucas, capítulo 16, verso 9, 10 e 11. Eu vou ler um após o outro. Gabriel, você vai colocando para nós aí. Olha o que diz a palavra. Lucas, capítulo 16, verso 9 e 11. Eu vos recomendo, o Senhor Jesus dizendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem,
esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem vos confiará a verdadeira riqueza, se com as riquezas injustas vocês são infiéis? O Senhor aqui, Ele fala de riquezas verdadeiras e riquezas injustas. Isso aqui Ele não está falando, quando Ele fala de riqueza injusta, Ele não está falando de dinheiro que foi ganhado de forma ilegal. Não é isso que Ele está dizendo. E que, ou seja, mas que significa que o sistema financeiro, a maneira como o mundo, como as pessoas lidam com o dinheiro, isso é caído, isso é iníquo, isso é injusto. O que a Bíblia fala? Nós somos de Deus, amém? Amém. Quantos receberam Jesus como Salvador? Amém. O que a Bíblia fala sobre você? Você é de Deus. Mas o que ela fala sobre o mundo? O mundo inteiro está sob o governo do inimigo. E isso envolve também o que? O dinheiro. Mas observe que nesse texto ele fala também sobre verdadeiras riquezas. Essas coisas realmente elas apontam para quê? Para as coisas espirituais. Ou seja, as riquezas de origem injusta falam do dinheiro. As riquezas, ou seja, verdadeiras riquezas, falam de coisas espirituais. Por quê? A Bíblia fala para a gente amontoar tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, o ferrugem não afeta. Percebe isso? Ele está falando para nós amontoarmos riquezas verdadeiras. Mas o que acontece? Onde está o engano muitas das vezes aqui? Muitos acham que se forem fiéis nas coisas espirituais, o Senhor lhe dará dinheiro. Eu vou ser fiel nas coisas espirituais, e aí o Senhor vai me dar dinheiro. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é exatamente o contrário. Que se nós formos fiéis com o dinheiro, que é uma riqueza injusta, Ele vai nos dar coisas espirituais. Ele vai nos abençoar. A verdade é que assim, tudo que nós recebemos, todo o dinheiro que nós recebemos, ele está associado de alguma maneira à iniquidade desse mundo. O que a gente pode fazer com o nosso dinheiro? Porque você imagina o seguinte, assim, pastor, essa riqueza é injusta? É. Querido, se você se contamina com o que está no mundo, você vai ter problema. Você receberia um dinheiro que você sabe que ele foi fruto de um assalto, e por causa daquele assalto pessoas morreram, você receberia esse dinheiro? Você acha que isso é bênção para a sua vida? Mas você não sabe. Você recebe o seu dinheiro lá, você não sabe de onde que ele veio, sabe? Você não sabe se é resultado de prostituição, se é resultado de pecado, você não sabe. Você vai lá, passa o cartão, sai o dinheiro. Tem dia que saem umas notas novinhas, tem dia que saem umas notas desmanchando. Você não sabe quem passou. Ainda tem uns artistas que escrevem no dinheiro, mas você não sabe. Agora presta atenção, tem coisas que impregnam na gente. Agora, pastor, então o que eu faço com o meu dinheiro? Ou seja, o sistema financeiro ele é iníquo, mas a Bíblia nos ensina como tratar essa situação. Romanos capítulo 11, verso 16. Presta atenção. Quando você pega o seu dinheiro, você não sabe a origem dele, mas você precisa santificar o seu dinheiro. Você precisa abençoar o recurso que está vindo na sua mão. Romanos capítulo 11, verso 16, que diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão.
A primícia, querido, é uma forma que a Bíblia fala sobre o dízimo, porque o dízimo nós entendemos que ele é o primeiro, amém? Ou seja, quando eu pego o meu dinheiro e eu devolvo o meu dízimo, eu estou santificando todo. Eu não estou fazendo isso para trocar com Deus, não. Eu estou fazendo isso para abençoar aquilo que Ele me deu, para tirar, para quebrar a ação da iniquidade sobre aquilo que está na minha casa. Querido, presta atenção. Televisão é errado, televisão é pecado. Televisão é neutro, depende de quem usa. Se você usa a sua televisão lá de maneira a ser edificada, a edificar a sua vida, é uma bênção. Mas se você usa a sua televisão para matar a sua fé, para levar você a pecar, ela é uma maldição. E você precisa fazer o quê? Quem tem o controle é você. É você que precisa selecionar. Da mesma forma é o dinheiro. Quando nós entregamos o nosso dízimo, nós somos abençoados, e todo o nosso dinheiro é. Paulo vai dizer que as primícias, ou seja, é o que nós acabamos de dizer, se elas forem santas, o resto também será. Ou seja, depois que você dá o dízimo, o seu dinheiro é santificado, e aquilo que é santo, ele é também multiplicado. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? O maligno não pode tocar nesse dinheiro, porque o maligno só toca naquilo que é sujo. No que é santo, ele não pode tocar. Amém. Outra coisa sobre o dízimo que é importante é que o dízimo, ou seja, eu disse que a igreja perdeu a revelação do dízimo. Eu disse que o dízimo ele santifica o todo, mas o dízimo também representa o todo. Fala comigo, o dízimo santifica o todo. Ou seja, quando você devolve o seu dízimo, o seu dinheiro é abençoado. Amém? Pastor, quem está dizendo isso? É a palavra. Amém? É a palavra que diz. Se você tem problema com isso, querido, você vai ter problema com o apóstolo Paulo. E eu acho que não é uma boa coisa, né? Mas, além disso, o dízimo representa o todo. Diga comigo, o dízimo representa o todo. Muitas pessoas resistem em devolver o dízimo, sabe por quê? Em dar o dízimo. Porque eles falam o seguinte: que isso? Tudo que eu tenho é de Deus, eu entreguei a minha vida para Deus, tudo é dele, eu não preciso devolver o dízimo, não. Ou seja, todo o meu recurso eu já uso para ele, então não preciso devolver. É a mesma desculpa que às vezes o que acontece? Alguns maridos dizem para a esposa assim: olha, por que você quer um dia reservado para você? Por que você quer? Eu sou seu, todos os meus dias são seus. Você não precisa ter um dia especial. E a mulher cai nessa conversa fiada? Cai. Na prática, ele está dizendo o seguinte: que não tem tempo para ela, que o tempo dele na verdade não é dela, o tempo é dele. E isso se aplica à mulher também. Então, ou seja, na verdade, o resultado dessa conversa, de quem fala assim: não, meu tempo é todo seu. Seguindo, se toda semana eu não separar, eu não brigar com a minha agenda, eu não brigar comigo mesmo, eu não tenho tempo para aquilo que é importante na minha vida, não. E isso não acontece só comigo, acontece com todos nós. Por quê? Porque a gente é atropelado pelas urgências. E da mesma forma acontece com o dinheiro. Não, tudo é de Deus. É nada, é só uma desculpa para não dar. Agora, o Senhor diz que se nós damos 10%, Ele recebe os 10% como se fosse o todo. Como assim? É o princípio do 10, do número 10 na palavra de Deus. A lei, ela é composta de 613 mandamentos, ordenanças. Só que Deus deu ao homem quantos mandamentos? 10. Por quê? Os 10 mandamentos representavam toda a lei. E Tiago vai dizer o seguinte: que se aquele que escolher viver debaixo da lei, Tiago capítulo 2 verso 10, e falhar em um só dos 10, ele é culpado de toda a lei. Se falhar em um dos 10,
é culpado dos 613. Por quê? Porque o 10 representa o todo. O dízimo, ele representa o todo. Alguém vira e fala assim: mas a igreja primitiva, eles venderam tudo e deram tudo para os apóstolos. Não foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2? Nós não deveríamos fazer a mesma coisa hoje? Não, porque quando você devolve o seu dízimo, Deus está recebendo como você tivesse dado o seu todo. Porque a primícia abençoa o todo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Abre para mim, cadê o 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele o quê? Sendo Ele o quê? De quem? Dos que dormem. Agora vai para o verso de número 23. Por causa de Cristo ter sido o primeiro, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Sabe o que está dizendo? Que Cristo ressuscitou primeiro, amém? Diga assim: Cristo ressuscitou primeiro, e porque Ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos também. Ou seja, é a palavra que diz. Ou seja, a primícia representa o todo. As primícias são dízimo. E uma vez que o dízimo é abençoado, o resto também é. O que vai acontecer ao dízimo, vai acontecer o resto. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos abandonar a hipocrisia. Por quê? Muitas das vezes as pessoas são hipócritas em relação à prosperidade. Pensa comigo. Pensa nos seus filhos. Você quer o bem dos seus filhos? Você quer que eles sejam prósperos? Você quer que eles tenham uma boa profissão? Você quer que eles não tenham falta de nada? Agora, existem pessoas que acham que são melhores do que Deus. Por quê? Porque eles acham que Deus é um mau pai. É um mau pai. Que eles têm que juntar com as próprias mãos, porque Deus não vai abençoar eles. Porque Deus é mau, porque eles são pecadores, eles não merecem. E aí o que acontece? Deus não vai dar nada para eles, porque eles não merecem. Agora, pensa que mentalidade errada. Na verdade, ou seja, quando você age com usura, quando você age com egoísmo, com materialismo, você na verdade está dando um péssimo exemplo para os seus filhos. Mateus 7 vai dizer, essa não precisa abrir não, Mateus 7 a 11 vai dizer o seguinte: que nós, sendo maus, sabemos das boas coisas aos nossos filhos. Por que que Deus, sendo bom, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Se o filho pedir peixe, vai dar cobra? Querido, Deus é bom, e Deus quer que você prospere. Deus quer abençoar a sua vida, e na verdade Deus já tem abençoado. Cada vez que você participa, querido, olha, presta atenção. O dízimo representa Cristo diante de Deus. Cristo é as primícias, assim como é o dízimo. Dessa forma, o dízimo é um símbolo do próprio Senhor Jesus. Nós participamos da ceia hoje, e a ceia fala de quem? De Cristo. Toda vez que nós participamos da ceia, a gente se lembra de Cristo, que Ele morreu por nós, amém? E quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós lembramos de Cristo, porque Ele foi a primeira oferta, Ele foi as primícias. O que nós precisamos compreender? Nós precisamos entender o princípio da palavra de Deus, que quando nós devolvemos o nosso dízimo, os outros 90%, eles serão santificados. Deus vai abençoar, ou seja, como se você tivesse dado tudo. Por último, o
que você precisa entender sobre o dízimo e é o principal dessa noite. Todas essas coisas que eu falei são importantes, mas o dízimo, você precisa compreender o dízimo, devolver o dízimo, dar o dízimo, não simplesmente por obediência. Você não deve dar por medo, mas não deve dar simplesmente por obediência. Você deve dar por revelação. E eu quero ler Gênesis capítulo 14. Eu preciso de um milagre, irmãos, amém? Pode um dos dois, ou o tempo para, ou eu consigo fazer no período que eu tenho aqui, ministrar tudo isso que precisa ser falado aqui ainda hoje. Gênesis capítulo 14, verso 17. Gênesis, abra a sua Bíblia aqui, marca esse texto na sua Bíblia. Depois que Abraão voltou de ferir Quedorlaomer, olha que nome bacana, né? E os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Qual rei que foi ao encontro dele? O rei diga, Sodoma. O rei de Sodoma. Depois que ele venceu, Abraão venceu a guerra. Ló estava preso, lembra? Ló foi levado cativo e Abraão foi abençoar Ló. Foi lá para libertar ele, amém? O que ele fez? Verso 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Pão e vinho. Pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos dois reis que foram encontrar com Abraão: o rei de Sodoma e o rei de Salém. Rei de Salém, que é Melquisedeque. Melquisedeque, querido, é um mistério. Tem pelo menos duas possibilidades teológicas para isso. A primeira é que Melquisedeque fosse realmente um rei, certo? Mas a linha mais aceita é que Melquisedeque é uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Porque ele é o rei de Salém, é o rei da paz. Salém quer dizer paz. Melquisedeque, que era sacerdote do Altíssimo, vai encontrar. Esse Melquisedeque, a gente encontra só 3 referências dele na palavra: Gênesis, Salmos e depois lá em Hebreus. Mas segue, verso 19. Ele veio e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Verso 20. Vamos seguir. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão fez o quê? Deu-lhe o dízimo de tudo. Continua, 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. O que o rei de Sodoma fez? Você me dá as pessoas e os bens, o dinheiro, as riquezas, você pode levar para você. Qual foi a resposta? 22. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Verso 23. Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Querido, a gente olha para esse texto, a gente não percebe os detalhes. Percebe que esse texto é a primeira vez que Melquisedeque aparece em Abraão, e poderia ter aparecido em tantos outros momentos. Mas por que ele aparece naquele momento específico? Porque Abraão estava voltando de uma batalha, de uma guerra, para libertar Ló e outros 4 reis
Ele foi lá para guerrear por eles. E ele venceu. Mas como toda guerra, ele está o quê? Cansado. Melquisedeque aparece e oferece para ele o quê? Pão e vinho. Engraçado, né? Pão e vinho. Pão e vinho fala do quê? Da ceia. Por quê? Abraão tinha a revelação da ceia. Nós temos falado que, ou seja, existem pessoas doentes, pessoas morrendo, porque eles não discernem do corpo, eles não entendem a ceia, eles não têm revelação da ceia. Mas Abraão tinha. Sabe quando é que nós somos suscetíveis a cair, a errar, a pecar? Quando nós estamos cansados, fracos. Melquisedeque chega e oferece para ele pão e vinho, oferece para ele a ceia. Para quê? Para que ele fosse fortalecido, para que ele pudesse decidir de maneira adequada. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos outro sumo sacerdote, que Hebreus vai dizer que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus é filho de Davi, e Davi não é da tribo de Levi, não é filho de Arão, não é descendente de Arão, ele é descendente de Judá. Ou seja, ele não é um sacerdote da ordem de Arão, ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vai além, que está antes da lei. E o que acontece? Esse sumo sacerdote oferece para nós todos os dias: vocês devem comer o pão e o vinho em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês devem partir o pão, para serem fortalecidos, para terem revelação, entendimento, para a vida de Deus poder fluir na sua vida. E aí o que acontece? Por causa que ele oferece o pão e o vinho, abençoa ele e oferece o pão e o vinho, qual que é a resposta de Abraão? Ele devolve o dízimo. Do que? Das riquezas. Das riquezas. O Senhor, eu vou devolver o dízimo aqui. Por quê? Porque o dízimo, ele é na verdade uma resposta que nós damos à obra da redenção. O Senhor nos oferece o pão. O dízimo, presta atenção, a ceia fala de salvação, amém? Ou seja, o que você precisa fazer para ser salvo? Nada, simplesmente crer, amém? Agora, o dízimo, ele é a adoração, é o que eu dou porque eu fui salvo, é uma demonstração do meu amor, da minha gratidão. Ou seja, Deus está cuidando de mim, então eu devolvo o dízimo. Não é porque Deus vai me amaldiçoar, porque Ele já me abençoou, e aí, ou seja, eu posso dar. O rei de Sodoma queria fazer o quê? Queria negociar com ele, fazendo o quê? Devolve as pessoas, não precisa dar dízimo, não, volta para casa. Devolve só as pessoas e fica com o dinheiro tudo seu. E Abraão falou assim: não. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, e o rei de Sodoma é uma perfiguração do próprio Satanás, porque você sabe o que acontece com Sodoma e Gomorra, né? O rei de Sodoma, ele está influenciado por isso tudo. Ele queria as pessoas. Agora preste atenção, Abraão disse assim: eu vou devolver o dízimo, sabe por quê? Porque é o Senhor que me enriquece. Eu vou ser rico e abençoado não porque eu fiz negócio com o rei de Sodoma. Eu vou ser rico e vou ser abençoado e vou ser próspero porque Deus me abençoa. Nós servimos a esse Deus que é bom. Agora, nós servimos a um Deus bom. Diga assim: nós servimos a um Deus bom, e nós enriquecemos entregando o dízimo. A palavra de Deus diz que Ló, você é um crente do tipo de Abraão ou do tipo de Ló? Sabe por quê?
O Ló, o que ele fez? Ele seguiu o rei de Sodoma em vez de Melquisedeque. O Ló viu essa história toda. E ele fez o que? Depois disso ele foi morar em Sodoma. E depois Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E com isso, os bens que ele tinha foram todos embora também. Porque ele teve que sair correndo de Sodoma e não sobrou nada, saiu com a roupa do corpo. As riquezas todas que ele conseguiu do rei de Sodoma, ficou tudo lá. Agora Abraão trouxe os bens de volta, devolveu o dízimo e levou o dinheiro, o recurso, a riqueza abençoada. E a Bíblia diz que Abraão foi muito mais abençoado. Agora Ló, certamente ele morreu pobre, foi salvo, não foi condenado, ele foi salvo, mas ele não experimentou. Por algum tempo ele teve prosperidade, mas ele perdeu isso tudo. Isso mostra o quanto que o crente do tipo de Ló, ele não tem revelação sobre a ceia, ele não tem revelação sobre o dízimo, e por causa disso ele vive, e o resultado da vida dele é semelhante ao de Ló. Mas nós cremos que o dízimo, ele não é para toda a igreja. O dízimo é para todos aqueles que entenderam a bondade de Deus. Amém. É para todos aqueles que entenderam que a salvação é de graça, e que tudo que nós recebemos, nós só recebemos porque Deus nos dá. E por causa disso, em gratidão, nós não fazemos negócio com Deus, nós devolvemos o nosso Deus, o nosso dízimo com alegria. Quer dizer o seguinte: olha, é do Senhor. Por que é do Senhor? O todo é do Senhor. Eu devolvo o dízimo porque o todo é do Senhor. Os 10% é simplesmente a declaração que Deus é a nossa fonte, que eu sou sustentado pelo Senhor, que eu posso avançar, que eu posso confiar que Deus não vai falhar. A mentalidade natural pensa da seguinte forma: que Deus tira de uns para dar para os outros. A mentalidade espiritual entende o seguinte: que Deus é rico, e Ele é bom, e Ele tem prazer que os seus filhos prosperem. Ele tem prazer. Entregar o dízimo, então, é a nossa resposta espontânea para quem entendeu o pão e o vinho, para quem entendeu a obra da redenção. Eu fui salvo, eu fui salvo. É para aqueles que podem dizer, Gênesis capítulo 14, verso 22: é aqueles que entenderam a obra da salvação e podem responder para o rei deste mundo, para Mamon e para toda a hoste do inferno. Você pode responder: olha, eu levanto as minhas mãos ao Senhor, o Senhor que possui os céus e a terra, que é dono de tudo, porque Ele é a minha provisão, a minha dependência é dEle. Quando nós devolvemos o dízimo, nós estamos fazendo exatamente isso. É isso que nós vamos fazer neste momento. Gostaria de te convidar a ficar de pé neste momento. Os servos vão se posicionar, o ministério do louvor pode subir. E eu queria que você compreendesse uma coisa, que nós estamos falando de Abraão, amém? Nós estamos falando de Abraão, amém? Amém. Mas será que isso é para os nossos dias? Eu quero te dar um testemunho. Testemunho de um homem que, sabe o que aconteceu com ele? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, já pode pegar ele na sua mão. Mas olha para mim, por favor. Esse homem, ele cresceu numa família com 6 irmãos. O pai dele, um homem extremamente ganancioso, mas a sua mãe, uma crente batista, fiel, devota. E esse irmão teve que sair para trabalhar de casa, teve que sair para trabalhar muito cedo. E aí ele conta
que quando ele recebeu o salário da primeira semana dele, que representava algo em torno de $1,50, por que ele foi trabalhar? Porque estava faltando as coisas em casa. E aí ele via a tristeza da sua mãe, e ele chegou com aquele dinheiro lá para poder devolver aquele dinheiro para sua mãe. Para falar assim: mãe, aqui está o meu dinheiro. A mãe dele assim abraçou ele sentou no colo dela, aí falou assim: filho, você quer alegrar sua mãe? Você quer alegrar sua mãe de verdade? Eu quero, mamãe, quero. Faz o seguinte: desse dinheiro que você está recebendo hoje, esse $1,50, devolve o dízimo dele. Devolve para o Senhor esse dízimo de $1,50. Esse homem entendeu, ainda criança, foi ensinado pelos seus pais sobre a importância de devolver o dízimo. E sabe o que aconteceu? A biografia desse homem diz o seguinte: minha mãe colocando dinheiro, olha, o relato, minha mãe colocando o dinheiro no seu colo disse que ela ficaria muito feliz se eu desse a 10ª parte daquele dinheiro ao Senhor. Eu fiz, e a partir daquela semana até hoje eu tenho dizimado de todo dólar que Deus me confiou. Sabe quem que é esse homem? Esse homem, ele é conhecido como John Rockefeller. Esse homem morreu no ano de 1937. E a família Rockefeller é uma família extremamente rica. Só para você ter ideia da fortuna dele, quando ele morreu, a fortuna dele representava 760 bilhões de dólares. Sabe, ele foi um homem que explorou o petróleo. E aí ele diz depois que, olha, que se eu, olha o que ele diz: desde a primeira vez que minha mãe, e eu fiz a partir daquela semana, e todo dólar que eu recebi, eu devolvi o dízimo. Eu quero dizer que se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que eu ganhei, eu não teria dado do primeiro $1 milhão, e do segundo, e do terceiro. Sabe o que quer dizer? É que na verdade nós precisamos administrar as riquezas iníquas de maneira adequada. E o que acontece? Se eu for fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Agora, se eu não for fiel no pouco, Deus não vai confiar o muito. Por quê? Porque eu vou ser infiel. Você está entendendo o que é isso? Que nós precisamos voltar os nossos olhos para o que a palavra de Deus diz, e devolvermos o nosso dízimo, não para ficarmos ricos como Rockefeller, mas devolvermos o nosso dízimo como ato de gratidão a Deus, porque nós somos abençoados por Ele, e porque Ele tem suprido, Ele é a nossa fonte. Amém? Você crê nisso? Antes de você devolver o seu dízimo, os céus vão ficar posicionados, e nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Ao final dessa canção, eu quero desafiar você a fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo, mas devolver não como você entrou aqui hoje, mas debaixo dessa revelação, que o dízimo, ele é tão somente a expressão do meu amor pelo Senhor. O Senhor me amou, Ele morreu na cruz do Calvário, me salvou. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo, Ele já fez, amém? Agora, eu adoro o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Os nossos bens devem adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu queria que você fizesse isso. Eu queria que você orasse neste momento. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu queria que você orasse sobre essa área da sua vida. Na verdade, eu queria que você orasse e falasse assim: Deus, me dá revelação. Que você clamasse por revelação, que você entendesse que Deus, Ele é um bom Pai, que Deus é bom, que Deus quer te fazer próspero, que Deus não quer roubar o seu dinheiro, Ele não é um estraga-prazer, não, querido, Deus te ama, e que você precisa ser como seu Pai, que é generoso,
e que você precisa de fato responder a esse amor. Eu participo da ceia porque Ele me amou, e eu devolvo o meu dízimo porque Ele me amou. Olha o Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, ó Deus, neste momento, ó Deus, e clamamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, traga revelação, entendimento, ó Deus, sobre os dízimos e sobre as ofertas. Pai, que eles possam, ó Deus, santificar o seu dízimo. Ó Deus, que os seus recursos, ó Deus, sejam abençoados, ó Deus, a partir, ó Deus, do que eles têm feito. Ó Deus, eles são abençoados pelo que o Senhor fez, ó Deus, mas em nome de Jesus, que eles possam demonstrar a bênção do Senhor, a fidelidade do Senhor, a partir do que o Senhor tem feito na vida deles, em nome de Jesus. Querido, se você nessa noite, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. E você que está devolvendo o seu dízimo, nessa noite, eu quero pedir que você permaneça aqui na frente, que nós queremos orar por você. Mas você que na verdade entendeu, que você, eu quero ofertar, eu quero dizimar, que também em nome de Jesus, faça isso conforme aquilo que Deus está tocando na sua vida. Enquanto adoramos, faça isso em nome de Jesus. Nessa noite, nós vamos orar por esses irmãos aqui. Todos os domingos nós fazemos isso. Nós não tínhamos esse costume e passamos a fazer, porque nós entendemos a importância que, ou seja, que há essa prática e a vida dessas pessoas e a sua vida. Nós queremos hoje, nós vamos orar por eles que estão devolvendo o seu dízimo hoje, mas nós queremos orar por todos que estão aqui, por todos vocês que são parte da igreja. Querido, presta atenção. Talvez você está falando assim, o pastor está dizendo isso porque a igreja precisa de dinheiro. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante: Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja precisa de dinheiro. Sabe que tipo de igreja que precisa de dinheiro? Igreja que investe no reino, igreja que na verdade está disposta a fazer o que? A ajudar as pessoas, mas ajudar as pessoas não só com cesta básica, mas ajudar com a palavra de salvação. Que nós precisamos, sabe por quê? Olha, nós estamos no maior prédio da cidade,
Nós temos o maior espaço, a melhor estrutura da cidade. E isso não é para a glória nossa, a glória de Deus. Foi Deus que nos colocou aqui. E sabe o que acontece? Nós vamos avançar. Olha, daqui a poucos dias, enquanto nós estaremos cultuando o Senhor aqui, os irmãos lá do partidário vão estar, partidário, Bambuí, vão estar celebrando o Senhor lá. Mas sabe como que isso é possível? Daqui a uns dias, Deus vai levantar no nosso meio, nós vamos ter que levantar pastores para serem sustentados. Nós estamos com uma célula em Divinópolis. Em Divinópolis vai crescer e vai multiplicar. E daqui a pouco nós vamos ter que enviar pessoas para lá. Um irmão da cidade, da região de partidário, disse para mim o seguinte: pastor, minha célula vai multiplicar lá para Itapecerica. Eu falei assim: amém. Mas sabe o que vai acontecer? Deus nos levando por esse caminho, ou seja, era evidente que vai precisar de recurso financeiro. E sabe com que recurso que a gente faz tudo isso? É com o recurso dos dízimos das ofertas. Querido, nós não estamos aqui para dizer para você o seguinte: para você ganhar 100 mil, você tem que fazer isso, não. Mas você precisa investir na obra de Deus, sabe para quê? Para que outras tantas pessoas sejam alcançadas. Olha, nós estamos alcançando aí, semanalmente, 200, 300 pessoas têm assistido nossos cultos online. Você tem ideia do que é isso? Aí isso é de graça, pastor. Mas daqui a pouco, ou seja, pessoas vão vir e nós vamos precisar dar uma resposta para essas pessoas. Igrejas vão ser abertas, igrejas vão ser plantadas. Nós temos uma estrutura que precisa ser tratada. Você chega aqui, é tudo bonitinho, né? Só que isso aqui é feito com as riquezas iníquas para gerar riquezas eternas. O que você recebe aqui, você recebe a palavra de Deus. Vidas são transformadas, casamentos são restaurados. Sabe por quê? Porque você entendeu o amor de Deus, que deu tudo que ele não poupou o seu próprio filho. Para quê? Para que você tivesse a vida eterna. Nós cremos, olha, nós precisamos de recursos financeiros, sim. Precisamos para manter essa estrutura, para avançar, para crescer mais, para poder ajudar mais, investir mais. Nós transportamos as pessoas. Assim, qual que é a igreja que transporta as pessoas como nós fazemos? Poucas. Pastor, é de Kombi. Daqui uns dias vai ser de van. Daqui uns dias, ou seja, nós estamos locando ônibus. Daqui uns dias nós vamos ter os nossos. Por que nós queremos isso? Para enriquecer? Não, para abençoar as pessoas. E é por causa disso que você precisa responder o amor que você recebeu de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, a fazer um propósito com Deus e falar assim: olha, eu quero investir no reino de Deus, na obra de Deus. Eu não posso ficar, ou seja, olha, querido, pare de pensar em você tão somente. Deus já te abençoou e vai te abençoar mais. Mas olha, nós precisamos investir nessa causa. Eu quero desafiar você neste momento. Nós vamos orar por esses irmãos, mas eu quero que você, que entende a importância que você tem nesse momento, que você saia do seu lugar e você venha aqui para frente. E nós vamos orar por todos vocês. Amém? Você entendeu o que eu disse? Saia do seu lugar e venha aqui. Nós vamos orar por você, porque você é abençoado, porque Deus tem usado a sua vida. Nós queremos orar por esses dizimistas, mas por todos os dizimistas da igreja. Por todos. Pastor, eu não tenho receita. Eu não sou dizimista porque eu não tenho receita alguma. Querido, venha pela fé. Chegue no altar do Senhor. Você vai se virar não para a igreja, mas você vai virar para o altar. Vira para cá. Vira para mim. Sai do seu lugar e venha. Sabe por quê? A bênção para você. Não porque você vai devolver o dízimo. Você já é abençoado, você foi salvo. Sabe? E Deus está ministrando sobre a sua vida. E Ele vai te dar mais. Ele vai te dar mais. Pega na mão de quem está ao seu lado aí. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Ó Deus, nós queremos apresentar os teus filhos que estão aqui. Deus, teus filhos são dizimistas. Deus, teus filhos entenderam o teu amor. Ó Deus, entenderam o que a tua palavra diz. Ó Deus, eles entenderam, ó Deus amado, e nessa noite, ó Deus, o que nós queremos, ó Deus amado, é que ninguém, absolutamente ninguém, ó Deus, contribua por obrigação ou por medo, mas que possa contribuir por revelação, por entendimento, não para ser abençoado, mas porque já é abençoado. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, por cada pai de família que está aqui, por cada esposo, por cada esposa, Deus, por cada filho, ó Deus, por cada jovem, ó Deus, pelas nossas crianças, ó Deus, que dia após dia nós temos ensinado. Pai, nós oramos, ó Deus, e ministramos sobre eles a bênção do Senhor, ó Deus, que eles continuem, ó Deus, a compreender do Senhor, e eles possam, ó Deus amado, assim como Abraão disse, ó Deus, eles possam levantar as suas mãos e dizer: olha, a minha vida pertence ao Senhor, eu não vivo segundo esse mundo falido, eu não amo o dinheiro é meu servo e não meu Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos sobre a vida dos teus filhos as bênçãos de Abraão sobre a vida deles. Pai, nós declaramos que os teus filhos prosperarão, que os teus filhos, ó Deus, avançarão, ó Deus, não porque estão fazendo uma barganha com Deus, mas porque entenderam e farão isso, Deus, como forma de revelação, de entendimento, de clareza, porque amam a tua obra, porque querem ver tua obra avançar, e não simplesmente porque querem se livrar da maldição. Levanta as suas mãos e declare: eu sou livre da maldição da lei. Eu não oferto, eu não dizimo com medo, mas por gratidão ao Senhor. Senhor Jesus, me ajuda a caminhar em revelação e não como o mundo lá fora vive. Nós declaramos como igreja que a nossa dependência, ela é do Senhor, ela está no Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Por isso nós podemos declarar que toda pessoa se dobrará ao nome do Senhor. Nós vamos conquistar a nossa geração para Cristo, e a minha vida e os meus recursos estão investidos no propósito de Deus. Amém. Levanta as suas mãos e nós vamos encerrar com essa canção, declarando que de fato que todo joelho se dobrará. Amém. Olha, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Querido, você não serve ao dinheiro, você não serve a esse mundo, você serve a um Deus vivo que te abençoa com todas as bênçãos. Levanta as suas mãos e declara: seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Que o Senhor
Senhor te abençoe, em nome de Jesus.